E o nosso contato agora é com o economista Eduardo Gianetti da Fonseca. Eduardo, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, Eduardo, estamos na última semana de 2016, de novo com um balanço muito negativo quanto ao desempenho da economia e dúvidas quanto ao potencial de recuperação no próximo ano. Se imaginava até algumas semanas atrás que a economia pudesse apresentar uma performance melhor, mas a gente percebe pelos últimos indicadores que, na verdade, está difícil sair daquela situação de recessão histórica, não é? O próprio governo revendo para pior as projeções dele. Eu queria saber o que você espera, qual a tua expectativa para a economia, para o país, na verdade, em 2017? De fato, Denise, há uma frustração por conta da demora da recuperação da economia brasileira. Nós estávamos imaginando que nesse último trimestre do ano já estaríamos em terreno positivo, com o PIB crescendo, e provavelmente não será o caso. Eu, no entanto, não abandono o cenário que me parece o mais provável de que ao longo de 2017 nós vamos assistir um processo de lenta recuperação da economia. Sinais positivos hoje são a queda da inflação, que abre espaço para uma redução consistente dos juros, que deve avançar bastante no próximo ano. Eu não me surpreenderia de terminar 2017 com um juro nominal primário menor do que 2 dígitos. Eu acho que é bem factível. Nós estamos com as contas externas ajustadas, inclusive surpreendeu para o bem o investimento direto estrangeiro em 2016. Houve um movimento muito robusto de entrada de capitais de longo prazo no Brasil. As contas externas estão em equilíbrio, temos um grande superávit na balança comercial de 50 bilhões de dólares. E, por fim, temos uma enorme ociosidade no parque produtivo, o que, por um lado, é ruim, porque mostra que estamos muito longe da plena capacidade, do pleno emprego. Por outro lado, dá um potencial de crescimento no curto prazo, simplesmente utilizando os fatores de produção que já existem, dependendo da volta da confiança, evidentemente. Então, meu cenário para 2017 é de uma recuperação lenta, nada muito espetacular, mas eu tendo a crer que o pior já passou. O grande risco é político. Se nós tivermos grandes tempestades no céu da política brasileira, por exemplo, com delações premiadas e novidades assim contundentes vindo de Odebrecht ou de Eduardo Cunha, eu acho que mesmo esse cenário de recuperação lenta pode ser comprometido, mas isso é o imponderável da política. De qualquer modo, essa situação já impõe uma cautela maior nos investidores, que é um problema que a gente ainda vê. O Brasil nem perdeu investimentos, mas o nível de investimentos em infraestrutura, investimentos em produção, continuou muito baixo, né? Até porque o setor público também não tem mais fôlego. Então, teria de estimular o empresariado aqui no Brasil e atrair o dinheiro de fora, né? Pois é, aí é um aspecto ruim da tal ociosidade que eu mencionei. Como nós temos muita capacidade ociosa hoje no parque produtivo, isso inibe os investimentos. Ninguém vai investir sendo que tem máquina sobrando, que tem mão de obra qualificada sobrando. Enquanto não melhorar um pouco o nível de ocupação, é difícil ver o investimento voltando com força. Exceto em áreas como infraestrutura, concessões e privatizações, ou inovações, quer dizer, áreas novas, setores promissores, onde não há ainda investimento feito e, portanto, oportunidades aparecem. Mas o elemento da confiança para se voltar a gastar do lado do consumidor e para se voltar a fazer apostas no futuro do lado do investidor em capital produtivo, esse elemento de confiança é que vai ter que ser reconquistado ainda. Estruturalmente, o governo tem trabalhado para corrigir algumas distorções, como a questão do ajuste das contas públicas, agora tenta fazer uma reforma trabalhista, há uma preocupação aí microeconômica também. O problema é que a crise continua batendo muito pesada para os consumidores e para as empresas, não é, Eduardo? Eu acredito que a PEC do teto do gasto público foi uma grande vitória do governo. Agora, note uma coisa curiosa, Denise, o teto do gasto público foi aprovado com larga margem pelo governo, porque num primeiro momento ele não afronta nenhum grupo corporativista, nenhum grupo de interesse constituído. Ele simplesmente estabelece um teto geral para o gasto público nos próximos 20 anos, corrigindo só pela inflação passada, o gasto primário. Quando vai mexer em grupos de interesse e corporativismos muito arraigados, como, por exemplo, na renegociação da dívida dos estados, a coisa muda de figura. Porque aí esses grupos se fazem presentes, oferecem uma enorme resistência e acabaram desconfigurando e desfigurando totalmente a proposta das contrapartidas para que houvesse uma boa renegociação e colocasse as finanças estaduais numa trajetória de solvência.
Então, quando mexe com interesses constituídos e que estão muito representados no parlamento, no Congresso, a história é diferente. Eu acho que com a Previdência e com a reforma trabalhista isso vai acontecer. O caso da reforma trabalhista é impressionante, porque nós temos dezenas de milhões de brasileiros sem uma situação regular de emprego, as pessoas que vivem na informalidade, sem nenhum direito, e não existe nenhuma força política que represente os interesses desses milhões e milhões de brasileiros. Os que estão representados são os que querem manter o status quo e querem criar uma situação de mercado de trabalho tão rígido que acaba excluindo de uma situação regular de emprego milhões de pessoas que deveriam ter os seus direitos também atendidos. Então você acha que essas serão dificuldades para 2017 a aprovação dessas medidas, especialmente a da Previdência? Dúvida. Pois é, porque, como eu falei, a PEC do teto do gasto, ela não enfrenta diretamente nenhum interesse constituído porque ela é genérica, ela é abstrata. Ela está falando do geral do gasto público. A hora que você vai no detalhe, no específico, de alguém que vai ter que perder e vai ter que ajustar para poder gastar mais em outras coisas que são mais importantes para o país, ou para poder ter uma situação de mercado de trabalho muito mais inclusiva do que é hoje no Brasil, a hora que você afronta esses interesses constituídos, essas corporações, etc., o quadro da negociação política muda totalmente de figura. Agora, em termos de orientação, você acha então que a política econômica está correta? A essência da política econômica está correta. Eu acho que o governo realmente retoma os princípios que funcionaram no Brasil no segundo mandato de Fernando Henrique e no primeiro mandato do Lula. A ponte para o futuro, de certa maneira, é uma ponte para o passado, porque resgata esses princípios que eram bons, tanto na macroeconomia como na micro, mas para consertar o desastre que foi o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, principalmente, infelizmente, isso vai demorar mais tempo do que a gente imaginou. Tá certo, nós conversamos com o Eduardo Gianetti da Fonseca, economista. Eduardo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia e bom ano a todos.